Tudo bem, gente? Eu sou Luigi Mangini, nasci na cidade de Xanxerê, no oeste catarinense, me criei na cidade de Caxias do Sul, tive um tempo da carreira morando também aqui em São Paulo, depois fui para os Estados Unidos. No período da pandemia, voltei para o Brasil. Esse é um pequeno resumo, agora realmente é que eu começo a contar a história para vocês. Então, eu sou filho de uma professora e de um músico, meu pai é o Agenor e minha mãe é a Carmen, que se conheceram lá em Xanxerê. Nasci em Xanxerê e com 1 ano de idade, como eu falei, fui para Caxias do Sul. Meu pai continuou na atividade de música e a minha mãe, professora. Logo em seguida a gente já ter se mudado para Caxias do Sul, nasceram as minhas irmãs, a Dayana e a Vanessa. Eu sempre, como meu pai sendo músico, tive com ele em todas as atividades de ensaios, de bandas de baile, nas atividades todas ligadas à música, Então eu sempre convivi. Na família também a gente tinha outros cantores e cantoras. Meu tio, que se chamava Luiz, era empresário também na época de outros artistas e empresariava também a banda do meu pai. Era bem legal porque a minha atividade, enquanto outras crianças iam brincar de outras coisas, a minha brincadeira, o meu lazer na época era poder estar junto ali com os instrumentos, na sala de ensaio, ou mesmo, às vezes eu ia junto com meu pai nos bailes dele, Eu lembro que lá pelas tantas eu pegava no sono e às vezes acabava dormindo dentro das caixas de grave, E era curioso porque mesmo aquele som super alto, era lá onde eu realmente conseguia dormir e eu me sentia mais seguro e confortável. E foi assim que, na verdade, a música sempre tem presente na minha vida, desde a infância. Num período já mais na pré-adolescência, eu resolvi ir para o seminário. E hoje, inclusive, vindo para cá, eu comecei a pensar o que é que tinha me levado a ir para o seminário. Como eu contei para vocês antes, eu tenho 2 irmãs. E elas foram diagnosticadas naquele período com um problema genético que as tornou cadeirantes, ou seja, elas são pessoas com deficiência, E eu lembro que naquela época, a medicina, e até hoje, esse tipo de doença genética, ele não tem cura. Existem tratamentos, que te melhoram a qualidade de vida, mas não tem cura. E eu, vindo para cá, lembrando um pouco da história que eu ia contar da minha vida, eu lembrei que, de certa forma, esse meu caminho de ir para o seminário era uma forma que eu estava tentando, buscar com Deus uma conexão para entender realmente o que estava acontecendo naquele momento na nossa vida, na nossa família, E esse período que eu tive no seminário me ajudou muito nesse sentido aí. E assim é que eu tive a minha adolescência, começou dentro do seminário. Quando você perguntou onde eu comecei a cantar, foi, na verdade, na igreja. Então foi cantando, no período do seminário foi o meu primeiro palco realmente, Então era comum a gente ensaiar, fazer os cânticos de todas as missas, no seminário, que a gente acabava participando. Logo em seguida, eu já numa fase mais madura percebi que, até pelas necessidades todas, daquele momento, que eu devia sair do seminário e tocar uma vida normal, que eu queria descobrir o mundo, Aquele circuito ali era interessante, me trouxe muita maturidade, inclusive, para a minha vida, sou muito grato. Tenho até hoje muitos colegas ex-seminaristas e os padres da época ainda que mantemos um relacionamento, contato, mas eu queria descobrir o mundo, E aí acabei do palco da missa, para o palco da vida de cantar na noite, acabei virando também um cantor então de uma banda de baile. Aquele período na banda de baile foi extremamente necessário, onde eu consegui me descobrir, perder aquele receio da comunicação, de falar com o público, de interagir. E era bem curioso, porque na verdade a minha mãe, como a atividade na música sempre é muito difícil para todo mundo que começa, e o meu pai naquele momento não estava tendo muito resultado também nesse sentido, o que é absolutamente normal, a carreira na música ela é bastante competitiva. Ela não queria que eu seguisse por esse caminho, Eles haviam conseguido achar um emprego para mim no escritório de contabilidade, coisa e tal, e eu só consegui convencer eles de que eu devia seguir na música quando eu cheguei com o meu primeiro cachê, porque o cachê de eu ter trabalhado numa noite era maior do que eu ter trabalhado o mês inteiro no escritório de contabilidade, Foi aí que então eles entenderam que, se por algum motivo
eles estavam querendo me proteger de eu trabalhar com a música, né? Naquele momento a música estava ajudando, ela estava sendo positiva nesse sentido, inclusive para completar a questão da renda familiar, né? E a música, muita gente pergunta como surgiu na minha vida. Eu acho que ela esteve sempre presente, né? Eu nasci num ambiente, então, sempre rodeado de música, seja no ambiente familiar também, com as minhas tias cantando junto. Era muito legal. Essas são as lembranças mais bacanas que eu tenho. E voltando um pouquinho mais nesse período então de infância, né? Eu nasci em Xanxerê e os meus pais se mudaram para Caxias. Mas lá em Xanxerê ficou o meu avô, o Luiz e a dona Maria Mangini. E as lembranças mais legais também relacionadas muito à música, esse ambiente do interior, é de eu estar andando a cavalo com meu avô e ele estar cantando as músicas do Tunico e Tinoco, e ele encilhava aquele cavalo, me colocava na frente dele, eu ainda pequenininho, com um facão e um canivete, parava perto das canas de açúcar, dali de cima do cavalo mesmo, cortava a cana, descascava, pegava aquele gominho, dividia em 4 partes, me dava aqueles 4 bastõezinhos de cana de açúcar para mim ir degustando, e quando a gente andava a cavalo ele cantava para mim. Então, assim, a memória afetiva mais intensa que eu tenho desse período eram esses pequenos gestos dos meus 2 avós, né? Mas principalmente nesse ambiente da agricultura, desse ambiente do meio do mato. São coisas que, assim, me lembra muito, me traz muita emoção. Então, das 2 famílias também, eu herdei esse gosto pela música, e mais tarde, crescendo, quando eu acabei virando cantor de banda de baile, eu descobri que já existia no nosso currículo do meio artístico, né? Nas 2 famílias nós tínhamos expoentes, né? Lá da Itália, vindo da família Mangini, havia o Luigi Mangini, italiano, que era tio, avô, que foi uma homenagem a ele, o meu nome artístico, que era diretor de cinema, de trilhas sonoras de filmes de Bang Bang, famosas no mundo inteiro, o qual somos descendentes. E também, pelo lado do meu pai, a cantora Ana Mazzotti, que foi considerada uma das principais da MPB nos anos 80 e uma das principais cantoras de jazz a nível mundial. Foi aí então que eu percebi que já estava no nosso DNA essa questão da música, do meio artístico, de todas essas coisas, e por mais que os meus pais quisessem me proteger de trabalhar com isso, né, não havia saída. Mais cedo ou mais tarde eu iria me encontrar cada vez mais com a música, né? Posteriormente, saindo da banda de baile, eu formei um outro grupo com outros cantores que eram muito legais na minha cidade, que eu também já admirava eles, e a gente passou a cantar. Esse grupo era específico de música italiana. Então foi, na verdade, cantando música italiana com outros 4 cantores, né, que eu realmente posso dizer que eu evoluí bastante, aprendi muita coisa com eles, e foi um período assim de maior evolução artística nesse sentido. Porque naquele momento, antes então eu cantava só as músicas essencialmente sertanejas, populares, músicas de baile, isso, aquilo, e eu tive contato com a música italiana, que trazia uma outra cultura, a música clássica, a música contemporânea. E foi aí, cantando música italiana, que a minha missão no grupo era cantar as músicas mais contemporâneas, né? Eu tive contato também com a música eletrônica, com a Euromusic, com o gênero, na verdade, que dentro da Itália ele é também bastante popular, porque lá saem muitas versões remix de músicas populares, onde elementos eletrônicos trabalham fortemente no arranjo junto com instrumentos acústicos, né? E foi cantando música italiana dentro desse esquema de arranjo que daí surge o Luigi Mangini. Depois de alguns anos, onde a gente trabalhou muitos shows de festas italianas pelo Brasil inteiro, com muito sucesso, eu decidi sair para uma carreira solo, trazendo aquela bagagem inteira da música popular, da música sertaneja, da música eletrônica, mas criando um gênero em português, porque lá eu cantava no tempo dos bailes em português, passei a cantar em italiano, e aí surge o Luigi Mangini utilizando todas essas influências, né, mas cantando aquela música mais raiz, aquela música mais romântica, mas trazendo esses elementos então da Euromusic junto com viola, com violão, com guitarra e outras coisas. E eu acho que foi no sul do Brasil, sobretudo, a gente fez uma carreira bastante sólida naquele período, né?
e até por questões de agenda que era muito concorrida, a gente não teve realmente tempo na época de conseguir abrir agendas para outros lugares. E circulou por muitos anos fazendo muitos shows somente no sul do Brasil, até o Mato Grosso. Ao todo foram cerca de 12 estados, mas a gente nunca conseguiu naquele período conseguir fazer uma agenda assim a nível de Brasil inteiro. E foi muito legal. Naquele período ali eu trabalhei, consegui estruturar a minha vida e ao mesmo tempo, justamente por um mau planejamento de logística, os shows eram muito distantes, não havia uma logística humanizada nesse sentido que me permitisse poder descansar, manter uma regularidade. E não foi aquela história de se você ficar só 3 dias por semana viajando na estrada. Foram cerca de 10, 12 anos, né, onde isso foi tudo muito intenso, sem um cuidado principal comigo. Eu cuidei muito da minha carreira, mas não cuidei de mim, da minha família, dessas coisas todas. Em determinado momento, eu decidi então encerrar a carreira. Que momento foi esse? Logo em seguida de eu ter ganho o disco de ouro e o disco de platina. Então, muita gente na época ficava se perguntando, poxa, esse cara, no melhor momento da carreira dele, ele resolve encerrar a carreira, né? Mas ninguém sabia o que estava dentro de mim, o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, com todas essas coisas, né? Então, aquilo era muito intenso e havia uma voz que me dizia, dê uma parada, vá cuidar de você, vai cuidar dessas questões a nível pessoal, e eu acho que eu fiz a coisa certa. Então, de certa forma, eu sempre peço desculpas aos meus fãs por ter, de repente, desistido e sumido, ter feito essa pausa na carreira, mas ela era extremamente necessária naquele momento, né? E depois que eu parei, resolvi fazer uma viagem de descanso para os Estados Unidos e, na verdade, ao invés de só ser uma viagem de passeio, eu acabei ficando por lá. Então foram cerca de 10 anos entre indas e vindas para outros países, e nesse período, na verdade, eu me desconectei de tudo que era relacionado à música, de tudo que era relacionado à minha carreira, de tudo que era relacionado ao meio artístico, sejam redes sociais, shows, contatos, amigos da época que eram do meio profissional também, ficaram desconectados disso. Eu fui viver simplesmente, pode até ser curioso, mas o meu maior prazer era de manhã acordar, sentir o ar e sair na rua, caminhando, muitas vezes sem rumo, mas era a coisa mais boa que tinha, porque eu estava me sentindo ali vivo, participando. Quando alguém parava para conversar comigo ou pedir alguma informação, aquela situação que eu não tinha vivido durante décadas, para mim estava sendo a coisa mais importante e intensa da minha vida. E passei assim então a sentir prazer em pequenas coisas da vida. Isso me complementou muito. Nessa sequência veio a Bela, que é a minha filha, e a Bela vem fechar esse ciclo então de construção realmente do ser humano, de lapidação daquilo que eu considero que eu vim a me tornar e ainda daquilo que eu quero ser. Já no período da gestação da Bela, então os exames ali já iam indicando, né, uma grande suspeita, e depois um exame comprovou que ela tinha síndrome de Down. Então, quando um casal normalmente, e a gente também recebe essa informação, ela é bastante impactante. Por que ela é impactante? Você pensa, nossa, como que vai ser toda a questão da gestação, como que vai ser a criança quando ela nascer, se ela vai estar em boa condição de saúde, como que vai ser a aceitação dela na sociedade. E as coisas os pensamentos mais ridículos possíveis passam na nossa mente. Como que eu vou explicar para a minha família que eu tenho uma criança com síndrome de Down? Gente, é praticamente um luto, é uma coisa estranha, um sentimento estranho, porque você não está preparado. A gente idealiza aquela situação, idealiza o filho, e de repente ele vem de uma forma mais valiosa ainda e a gente não percebe, né? Então eu falo isso que é eu chamo isso de luto, e muitos pais passam por isso no primeiro momento, só que é um pouco engraçado, porque a gente converteu isso de uma forma tão positiva que a gente foi descobrir depois que o que nós estávamos recebendo era um presente. E é um presente tão grande, porque se eu ficar aqui falando, somente quem convive com a gente sabe
o quanto ela já nos transformou positivamente é que pode confirmar isso. Você não vai ficar parecendo que eu estou aqui contando balela. Mas a Bela, na verdade, ela transformou a gente desde o período da gestação, que ela fez um processo bem legal na minha vida, que é o quê? Uma coisa era eu estar na fase da adolescência lá no seminário querendo me aproximar de Deus, que foi muito legal. Outra coisa é quando você consegue se conectar realmente em oração diretamente com Deus. Uma coisa é você rezar da boca para fora, outra coisa é você entregar a sua vida, entregar as suas decisões a Deus. E foi ajoelhando e me conectando diretamente com Deus que a gente passou essa gestação. Os exames no período da gestação, eles eram a cada exame a gente ficava, principalmente a Solange, mais preocupada. E a cada exame eu ficava mais confiante, porque eu não me baseava no exame que estava sendo feito, porque eles apontavam um problema sério cardíaco no coração da Bela. O resultado do exame que vinha para mim era uma resposta de Deus, e ele sempre me dizia assim: pode confiar que aqui do outro lado a gente vai garantir que vai dar tudo certo. E foi dessa forma, com muita fé, muita oração, né, que a gente passou todo o período da gestação, reforçando ainda mais esses laços, né, e uma semana antes a gente fez o último exame da Bela, e realmente apontava que aquela situação do coração estava ali presente. Os médicos na época indicavam, inclusive, que a gente não tivesse seguido com a gestação, indicavam que também era talvez até necessário realizar a questão do aborto, qual a gente foi totalmente contra. E uma voz interior, assim, de eu conversando com Deus, disse: não, relaxa, meu amigo, que eu estou dizendo para você que vai dar tudo certo. Eu costumo dizer também que eu só posso dizer que eu sou um homem de fé, que eu me conectei com Deus a partir desse momento, onde eu disse, falando, né, mentalmente com Deus, disse: então tá, se tu é o cara que realmente existe, tantas vezes eu já me senti abandonado, decepcionado, eu disse: eu só preciso que tu não... Se tu existe mesmo, cara, você vai cumprir com essa tua palavra que você está prometendo para mim, e eu vou confiar em ti plenamente, a minha vida, a vida da minha filha, e vamos lá. E deu tudo certo. Deu tudo certo porque a Bela nasceu, logo após o nascimento a gente também fez um outro exame e não havia mais nenhum problema no coração. Então esse foi o milagre mais, eu costumo dizer que Deus já fez vários milagres na minha vida, mas esse foi o mais bem documentado que eu posso testemunhar e declarar para todos vocês, né? E o que a Bela fez mais, além de me aproximar muito e fortemente de Deus, né? Ela foi me ajudando a entender os vários comportamentos e defeitos que eu mesmo tinha, né? Que quando você tem uma criança dessas, ela vem com várias coisas para te ensinar. E eu tenho aprendido diariamente com ela e ela comigo. Essa relação com a Bela fez eu me transformar numa outra pessoa. Eu costumo dizer para muita gente que ficou só o CPF, porque o ser que habita em mim foi uma verdadeira transformação. Então, é isso. Em termos de família, a minha história é mais ou menos essa. Eu tive que me retirar em determinado momento do segmento artístico para poder cuidar de mim, da minha família e alcançar essa evolução a nível pessoal. Eu acho que isso foi muito... Para muita gente não entendeu. Espero que hoje que eu estou contando essa história as pessoas entendam, né? E o quanto foi importante para mim. O nosso retorno para o Brasil aconteceu no período da pandemia, onde os estrangeiros em alguns países eram indicados que voltassem para o seu país de origem, né? E a gente veio para cá. Quando o pessoal descobriu que eu tinha voltado, né, começou a surgir aí o contato com contratantes, com as pessoas do meio, dizendo: pô, você voltou aí assim que acabar essa questão da pandemia, vamos fazer um show. E eu confesso para vocês que eu estava muito com o pé atrás com isso tudo. Para mim era quase que impossível alguém que tinha iniciado uma carreira solo há 20 anos atrás, parado por 10 anos, ser convidado para fazer algum show e achar que as pessoas ainda estariam ali esperando, aguardando para que esse show pudesse acontecer, né? Mas a decisão final novamente voltou para a Bela, porque ela começou a falar as primeiras palavras cantando a minha música, e foi sugestão da mãe que eu fizesse um show para que ela pudesse participar disso, entender,
porque ela já estava assistindo os vídeos no YouTube, coisa e tal. Então, para a Bela poder conhecer o que o pai dela trabalhava, o que o pai dela fazia, a gente fez o show. A ideia na minha cabeça aquele dia, quando eu peguei a estrada para fazer o show, era assim: bom, eu estou indo fazer esse show, se vai ter alguém lá, paciência, eu vou estar cantando para minha filha, para ela conhecer um pouco do meu trabalho. E, na verdade, foi um dos principais shows que ocorreram naquele ano no estado de Santa Catarina. Nós superlotamos o maior centro de eventos da cidade de Lages, e foi muito legal. E aí o Luiz de Mangini, a partir daquele dia, volta para o cenário da música, porque surgiram outros shows, ou seja, ele volta descobre que, na verdade, aquele público que ele achava que nem existia, ou que não lembrava mais disso, ele estava muito ativo, estava carente desse tipo de contato, ou seja, estavam me aguardando ansiosamente, e eu também fiquei muito feliz de encontrar, saber que ainda as pessoas lembravam muito de mim, que havia uma memória afetiva mútua minha com eles. Nesse caminho também, então, retomando a carreira, eu conheci o Lafayette, e a gente passou a compor algumas músicas novas para esse novo momento. E ele me contou um dia que ele iniciou lá em Araguarina, no Tocantins, compondo também algumas coisas com a Maiara e Maraísa, mas que nesse período de ascensão também da carreira, coisa e tal, ele havia perdido o contato com elas, né? E aí eu disse para ele: não, mas elas estão fazendo um show aqui no Sul. Eu disse: então você vem aqui em casa, que eu vou te levar lá para conhecer. Conhecer não, eu iria conhecer, você me leva para conhecer a Maiara e Maraísa, e eu vou te aproximar delas de novo para você retomar esse contato, já que faz tantos anos que vocês não se veem mais, você não tem mais o telefone. E assim o fizemos, né? E o que eu gostei muito e aí houve uma tremenda coincidência. Todo esse nosso trabalho, contato com pessoas com deficiência, coisa e tal, eu chego no show da Maiara e Maraísa, coloco o Lafayette na frente delas, né, para eles se aproximarem aí, e para minha surpresa, no palco, elas haviam convidado um cadeirante, que é da Grande Porto Alegre, para tocar junto com elas. Aquilo me fez, como fã, como colega de trabalho da Maiara e Maraísa, me tornar ainda mais admirador delas e do trabalho delas, né? Isso foi muito bacana, e acabei daí descobrindo também que a Maiara e Maraísa começaram dentro de um segmento mais pop e depois migraram para essa questão do sertanejo. E inclusive, enquanto elas conversavam com o Lafayette, elas disseram: pô, Luiz, o seu negócio, sua característica é popular, abraça mesmo esse negócio do sertanejo, das tuas origens aí, e segue por esse caminho que vai ter muito sucesso. E é isso que a gente está fazendo então nessa nova fase, né? Nesse período da banda de baile também, voltando um pouco lá atrás, só para contar uma outra história para vocês, eu fui produtor executivo de uma das maiores bandas do sul do Brasil, junto com o meu amigo, que até hoje, o Vanderlei Rodrigo. E o Vanderlei Rodrigo, a gente trouxe muita coisa de influência também dos países latino-americanos, e a gente fez um álbum junto com o ritmo da cachaca, que foi um mega sucesso em várias regiões do Brasil, sobretudo em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas, cidade onde quem morava ali pertinho, Gustavo Lima. E recentemente, no show que eu estava lá produzindo, ele declarou para o Vanderlei Rodrigo que esteve num desses shows que nós estávamos fazendo lá e que era fã do Vanderlei Rodrigo, do gênero da cachaca, que foi uma das coisas que também influenciou ele hoje na carreira dele, quando ele passou a gravar também a bachata, que é um ritmo irmão aí da cachaca. E é isso, ou seja, é uma história bastante curiosa. E o meu trabalho sempre teve essa característica sertaneja, né? Alguns dos maiores sucessos aí foram às 5 da manhã, que tem a versão eletrônica, que é uma versão remix, e a versão bachata, que inclusive nesse clipe mais recente ele está sendo estrelado por um casal com síndrome de Down. Temos também a música Eu Trouxe as Alianças, que é minha e do Lafayette, esse compositor que eu falei que eu aproximei ele depois de alguns anos da Maiara e Maraísa novamente. Temos também a Pra Sempre Amar, que foi a primeira música que eu lancei, que é uma versão de Forever Young. Você confere aí também um trechinho no vídeo. E é isso, gente, contei um pouco da minha história, algumas curiosidades aí para vocês. Eu sou Luiz Mangini, cantor e ativista das pessoas com deficiência.
Confira as minhas redes sociais, confira o site luidmantini.com e a gente se vê. Valeu, um abração. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamidia.com.br. Tô na Mídia. Tô na Mídia.